criançada! Uai, tá tudo diferente por aqui? Pois é, estamos começando uma nova série aqui no Histórias do Rei. A partir de agora, a gente vai ouvir sobre as parábolas de Jesus. Mas você sabe o que são parábolas? Bem, as parábolas eram histórias que Jesus contava com elementos do dia a dia das pessoas, para elas entenderem um pouquinho melhor sobre o mistério do reino de Deus e sobre o evangelho que Jesus queria trazer para elas. Então, vamos ouvir a história de hoje? Oi crianças, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai começar mais uma série de histórias do rei. E eu queria começar perguntando para vocês, você já plantou uma horta alguma vez? Ou foi num hotel fazenda e viu de onde vem a nossa comida? Eu, nessa pandemia, comecei a plantar minhas próprias plantinhas em casa. Comecei a plantar uma horta. Tem hortelã, tem coentro, tem capuchinha, peixinho e várias outras coisas que eu gosto. É legal quando a gente conhece as coisas. E aí, hoje eu vim contar para vocês uma história que é sobre uma plantação. Jesus começou a contar uma história para uma multidão que estava ouvindo. Ele contou que um dia o semeador estava muito feliz. E ele saiu para semear, e era uma época boa. E aí ele pegou um pacote de sementes e saiu, ele estava animadaço e ele saiu. Tem terra aí? Toma semente! Tem terra aí? Então toma semente! E foi semente para todo lado. E ele plantou semente, foi caindo aquele monte de semente no caminho. E aí, Jesus conta que o semeador deixou cair semente em vários lugares. E caiu semente em 4 tipos diferentes de solo. As primeiras sementes caíram ali na beira da estrada por onde o pessoal passava. Tiveram umas outras que caíram em cima das pedras. Tiveram outras que caíram no meio de umas plantinhas espinhentas ali, meio mal encaradas. E tiveram o último grupo de sementinha que caiu num solo fofinho, adubado. Eu não sei se vocês sabem, mas as plantas comem e elas comem adubo. Faz bem para elas, mas eu não vou contar porque senão eu já chego no final da história com vocês. E aí eu sei que Jesus contou essa história e falou, olha, tivemos resultados diferentes nesses 4 solos. E aí eu quero fazer um desafio para vocês. Vocês já plantaram feijão na escola alguma vez? A professora disse, pega o feijãozinho, bota no potinho com algodão, bota água e vê o que acontece? Meus feijões nunca deram muito certo desse jeito não, a gente geralmente planta na terra, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu pegar 4 potinhos e botar feijão, em um não vai ter nada, vai ser só o potinho mesmo, eu vou deixar o feijão sozinho lá. No outro eu vou encher de pedra e vou botar o feijão em cima. No outro eu vou botar o feijão e aí eu vou encher de galho em cima do feijão. E no último eu vou botar o feijão dentro da terra. E todo dia eu vou dar uma molhadinha ali. O que vocês acham que vai acontecer? Fala com quem estiver do seu lado ouvindo a história. O que vai acontecer com os 4 feijões, hein? Bom, se você terminou de contar a sua resposta, Jesus conta lá em Mateus 13, 4 e 8 pra gente o que acontece. Ele conta que a que caiu no meio do caminho, coitada, teve nem tempo de nascer, os passarinhos vieram e se alimentaram da semente. A que nasceu, ela estava ali no meio das pedras, ela começou a nascer, olhou, veio o sol e ela desmaiou e morreu. Não tinha raiz, coitada. E aí tinha uma outra no meio das plantinhas espinhentas que ela nasceu, mas ela não tinha muito espaço para onde ir, assim. E aí ela ficou lá, sem o espaço dela e não cresceu. A que caiu na terra fofinha, essa cresceu. Ela cresceu e cresceu e cresceu e cresceu e ficou enorme e deu um monte de frutos. Essa planta foi muito feliz, que nem algumas plantinhas que eu tenho lá em casa. E aí os discípulos ouviram aquela história e eles ficaram assim, tá, todo mundo entendia de planta ali, era uma região que todo mundo plantava, eles tinham que plantar a própria comida. Mas os discípulos ficaram perguntando assim, Jesus, o que significa essa história? Por que você contou essa história para as pessoas? E aí Jesus falou, olha, não é a hora de algumas pessoas entenderem o reino de Deus ainda, mas eu vou contar para vocês. Os 4 solos são que nem o coração da gente quando vem a mensagem do evangelho. Tem alguns lugares que a palavra de Deus chega, mas não dá nem tempo dela chegar no solo, de chegar no coração da pessoa, o passarinho já vem
e rouba. O diabo rouba a palavra do coração da pessoa e não dá tempo, ela não entende a mensagem e a semente do evangelho vai embora. Tem outros corações que são que nem aquela sementinha que nasce ali no meio das pedras. Ela chega a nascer, tá toda animada porque conheceu a Jesus, mas aí vem o primeiro problema, vem a primeira provação porque ela se tornou cristã e ela desiste. Ela vai embora. E aí é que nem a plantinha que murchou. A outra plantinha que nasceu no meio das espinhentas, lembra que ela chegou a crescer? Eu tenho um exemplo bem bom para dar. Eu trouxe uma das minhas plantinhas para mostrar para vocês. Eu tenho uma hortelã que ela tava linda, ela tava cheia, ela tava crescendo. Todo dia eu podia cortar a hortelã que ela continuava crescendo. Mas aí eu ganhei um raminho de bertalha, que é uma outra planta grande que gosta de espaço, e aí eu plantei no vasinho. E aí eu ganhei uma outra mudinha de capuchinha, e aí eu plantei no vasinho também. E aí eu botei um pedacinho de jiboia também. E aí de repente a minha hortelã começou a não crescer. E ela começou a não ficar tão bonita. E as folhas ficaram meio sem cor, sabe? De um verde fio, pequenas. Jesus falou que a sementinha que cresceu ali no meio dos espinhos não tinha espaço para crescer. São que nem as pessoas que conhecem a Cristo, mas estão tão preocupadas com dinheiro, com trabalho, com coisas da vida, que elas não conseguem se preocupar com o que realmente importa, desenvolver um relacionamento com Deus. E aí elas ficam ali. Elas estão ali, mas elas não crescem na amizade com Deus e elas nunca vão dar frutos. Que nem a coitada da minha hortelã, que ficou pequenininha, porque tem muita coisa em volta para ela se preocupar. Tem muitas outras plantas disputando a atenção. Aí você vai falar, Débora, mas eu não tenho emprego. Eu sou criança, eu não tenho dinheiro. Mas a gente pode se preocupar com outras coisas. A gente pode se preocupar com os amigos, se preocupar demais. Se preocupar demais com a escola. Às vezes a gente começa a andar com umas pessoas que nossos pais disseram que, olha, essa pessoa não é legal para você. E elas começam a roubar a nossa atenção de Deus. E aí a gente começa a ficar ali meio mirrado, que nem minha hortelã, meio triste, sabe? E a última sementinha é a semente que caiu no solo bom. Essa cresceu, não tinha espinho em volta, não tinha pedra, não estava no meio do caminho, passarinho não roubou, ela cresceu e ela deu fruto. E essa plantinha somos eu e você, quando a gente conhece a Deus e cultiva uma amizade com Ele. Mas sabe qual é a coisa legal dessa história? A gente pode mudar o solo, a gente pode tratar dele, assim como a gente pode cuidar do nosso coração. Se tem pedrinha, a gente tira as pedras. Se tem ali uma amizade que está roubando a atenção da gente para Deus, a gente muda de amigos. Se tem coisas que estão distraindo a gente, é o videogame que você gasta tempo demais ao invés de estar lendo a Bíblia, veja menos videogame. E a gente vai tratando o nosso coração e colocando leitura da Bíblia, e colocando oração, e conversa com os nossos pais, e vir para a igreja. E a gente vai crescendo e virando uma plantinha que dá muitos frutos. Sabe uma outra coisa que eu acho muito especial dessa história? Quando eu estou plantando na minha horta, eu não saio jogando minhas sementes em qualquer lugar. Eu sei aonde eu botei adubo, eu sei aonde o solo tá bom. E aí eu vou lá e eu boto a minha sementinha e planto e ela cresce. Mas o semeador deixou cair semente em tudo quanto era lugar, sabia? Ninguém faz isso. Eu imagino que quem ouviu a história ficou assim, gente, esse semeador estava estabanado, porque quem é que deixa cair semente na estrada? Que mira, hein? Não, não foi nada disso. As sementes caíram em todos os lugares para mostrar o tanto que Deus ama a gente. E Ele quer que todo mundo conheça a palavra de Deus, que todo mundo saiba que Ele nos ama, que Ele é Deus, que Ele veio para salvar a gente por meio de Jesus Cristo. Então, criança, meu desejo para hoje é que você pense no seu coração. Tem alguma coisa que está tirando a sua atenção de Deus? Que está muito tomando a atenção da sua vida? Tem alguma coisa que está sendo uma pedrinha que não está deixando você crescer com Deus? Eu queria orar com você para que você possa crescer e frutificar, como Deus te fez para ser. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigada por esse dia. Obrigada porque o Senhor nos ama, porque o Senhor veio ao mundo por meio de Jesus Cristo para nos salvar. Me ajuda a cuidar do meu coração para que ele seja um solo fofo e adubado,
que a sua palavra possa crescer nele. Cuida dos meus pais, me ajuda eles a cuidarem de mim e me ajudarem a saber quais são as coisas que estão me distraindo do Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E eu queria deixar um desafio para você essa semana. Lembra do teste do feijão que eu falei? Eu quero ver e eu quero receber fotos, hein? Na sua casa, pega 4 copinhos ou 4 fundos de garrafa, coloca em um nada, como se fosse a estrada, em outro coloca pedra, em outro coloca um feijãozinho e enche de galho, e no último você coloca terra e bota um feijão. Põe um feijão em cada um deles e vai regando. Faz isso com a mamãe e o papai e depois me conta como é que ficaram as suas plantinhas. Quero ver as fotos depois nos grupos, hein? Um beijo! Saiu a semear e lançou sementes para o ar. A primeira caiu na beira da estrada e as pessoas pisaram em cima e um passarinho comeu. A segunda caiu numa pedra e veio o sol e a semente se desidratou e secou e não resistiu. A terceira caiu no espinheiro e ele cresceu, e a semente ficou sufocada e em pouco tempo morreu. A quarta caiu no meio de uma terra boa e ela se desenvolveu e deu frutos a 100 por um. Então Jesus explica essa parábola: semente é a palavra de Deus. A que caiu no caminho é a pessoa que ouve, aí vem o inimigo e tira a palavra do seu coração. A que caiu na pedra é aquele que diz: eu sou forte, mas não tem raiz, e desiste na primeira luta. A que caiu no espinho é aquele que segue seu próprio caminho e é sufocado por riquezas, prazeres da vida. A semente que caiu na terra é aquele que tem coração generoso e dá muitos frutos, que prega a palavra de Deus. Um homem saiu a semear e lançou sementes para o ar. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Efésios 6:18a. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Efésios 6:18a. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Efésios 6:18. E aí, gente, gostaram da história de hoje? Então se liguem nesse versículo. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Lucas 8:11. Vamos de novo? Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Lucas 8:11. Tchau! Que massa, né? Então, eu vou só relembrar aí. Não esquece de fazer a tarefinha do feijão, manda foto pra gente e manda também o seu vídeo falando do versículo, tá bom? Um beijo! Um homem saiu a semear e lançou sementes para o ar. A primeira caiu na beira da estrada e as pessoas pisaram em cima e um passarinho